Eu quero nesta oportunidade te cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja na tua vida e na vida de toda a tua família. Que você sinta a presença de Deus, tenha conhecimento da palavra de Deus e possa usufruir das bênçãos gloriosas de Deus através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com o compromisso de levar até você a mensagem bíblica, a mensagem de Deus, a mensagem pura do Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho transformador. Porque nós observamos em muitos lugares por aí um Evangelho falso, um Evangelho artificial. Mas o Evangelho que salva é o Evangelho bíblico, é o Evangelho do Senhor. Convido você a compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E eu tenho certeza que Deus tem bênção para você se você permanecer na palavra. Se você abrir a porta do teu coração e permitir que o Evangelho adentre as portas do teu coração e o Espírito Santo de Deus faça morada no teu coração. Hoje nós vamos meditar aqui no Evangelho segundo escreveu João. O evangelista João, o apóstolo João, escreveu o Evangelho que leva o seu nome, escreveu 3 cartas, 3 epístolas e escreveu o livro do Apocalipse. Nós temos aqui o Evangelho de João, onde o apóstolo João, através do Espírito Santo de Deus, vai enfatizar a deidade, a divindade de Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos por causa da sua semelhança, e nós temos o Evangelho de João, que traz uma ênfase sobre a deidade de Cristo. E nós vamos meditar no capítulo 6 de João, a partir do versículo 28, que vai nos falar da seguinte maneira. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Nós observamos este versículo dentro do contexto onde Jesus, o Senhor Jesus, se encontrava em Cafarnaum, na região da Galileia. O Senhor Jesus tinha feito um grande milagre e tinha alimentado pessoas que estavam famintas. E as pessoas, por receber este alimento físico, procuravam cada vez mais ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chegou a enfatizar que as pessoas deveriam buscar o verdadeiro alimento, o alimento espiritual, em vez de procurar apenas as coisas materiais aqui da terra. Nós observamos nos dias de hoje, em que muitas pessoas deixam o espiritual de lado e abraçam, dá mais ênfase, mais objetivo, primazia ao lado material. Não é que a gente vá desconsiderar o lado material, mas o espiritual, ele está em primeiro lugar. E depois dessas pessoas encontrarem Jesus em Cafarnaum, na Galileia, e Jesus relatar que a verdadeira comida, o verdadeiro alimento, é a palavra de Deus, e não um alimento, um pão, um peixe, não. Aí Jesus, ele traz essa palavra para a multidão que ali estava lhe ouvindo, e aí eles fazem uma pergunta: que faremos para executar as obras de Deus? E nós vemos no versículo 29 o Senhor Jesus respondendo. O Senhor Jesus, meu amigo, nunca deixa o homem sem resposta. Ele tem prazer, ele tem graça para nos conceder, e o desejo é que haja um diálogo, uma comunicação, um relacionamento com o ser humano que ele criara com tanto amor. E Jesus respondeu da seguinte forma: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E a multidão responde ao Senhor Jesus pedindo-lhe um sinal, para que o Senhor Jesus realizasse um sinal, um milagre, para que eles pudessem comprovar que realmente Jesus era o Filho de Deus. Mas eles tinham acabado de comprovar a multiplicação dos pães,
onde Jesus alimentou milhares de pessoas, mas mesmo assim, eles estavam querendo contestar as palavras do Mestre, pedindo sinal, pedindo milagre, para demonstrar, para satisfazer ao seu ego, ao desejo carnal que cada um daquelas pessoas tinha no seu coração. Meu amigo, nós temos que procurar viver não sobre a direção da nossa natureza caída, não, mas muito pelo contrário, nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo para que nós possamos ter vida espiritual e o direito de estar na presença de Deus hoje e por toda a eternidade. Então, é importante a gente entender que nós precisamos crer em Jesus, que o Pai enviou. Hoje a gente observa que pessoas estão abandonando as Escrituras, estão desvalorizando as Escrituras e abraçando as filosofias, as doutrinas dos homens e até mesmo de demônios, e com isso estão pagando um preço muito alto por causa dessa grande desobediência. Aí no versículo 35, nós vamos ver todo aqui o capítulo 6, a partir do versículo 28, um diálogo que Jesus tem com aquela multidão, com aquelas pessoas. Aí no versículo 35, Jesus diz, olha, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós vemos aqui o Senhor Jesus falando das necessidades básicas de uma pessoa, que é o alimento, que é a água. Então, quando nós olhamos para o Senhor e para o Evangelho, para as Escrituras Sagradas, nós temos a certeza que a Bíblia, a Palavra de Deus, é o alimento que sacia a nossa alma, que não pode ser preenchida por outra coisa nesse mundo. É somente o Senhor Jesus que sacia a nossa fome espiritual e sacia a nossa sede espiritual. Por que muitas pessoas hoje a gente observa que são vazias, pessoas problemáticas, pessoas que vivem ansiosas, pessoas que vivem totalmente desequilibradas mentalmente, na família, no trabalho. Por quê? Porque não tem procurado se alimentar do pão da vida, que não tem procurado beber da água da vida, que é o Senhor Jesus. Aí no versículo 40 nós vamos observar: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As palavras do Senhor Jesus, elas são bem claras, bem nítidas, que quem olha para Jesus, quem procura Jesus, vai ter direito à presença do Pai, o Deus Todo-Poderoso. E quem crê nele não vai ter a vida eterna, já tem o direito de vida eterna. E o Senhor Jesus promete ressuscitar naquele dia para adentrar as portas da grande cidade que ele tem construído para os seus filhos. Meu amigo, Jesus, ele garante. O Pai, através do seu Filho amado, o Senhor Jesus, ele nos garante, ele nos dá a certeza, ele nos dá a convicção que através do seu Filho Jesus, crendo nele, confiando nele, obedecendo o seu santo evangelho, nós temos o direito à vida eterna e de ser ressuscitado naquele grande dia. Aí no versículo 47, Jesus vai falar o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se você observar, nós observamos aqui a palavra na verdade, duas vezes, ou seja, que há uma ênfase, há um teor de importância, de relevância nas palavras do Senhor Jesus.
Ele aqui não está dizendo quem crê em Maria, quem crê em João, quem crê em Pedro. Não, quem crê em mim tem a vida eterna. Meu amigo, a vida eterna está unicamente no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Você não vai encontrar a vida eterna em nenhum outro nome. Quando nós olhamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nas palavras do Espírito Santo dadas a Pedro, Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome que é dado entre os homens que nós possamos ser salvos. É somente no nome de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aí no versículo 48, para nós finalizarmos, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Aí a pergunta que a gente pode deixar para você: você vai procurar, a partir de agora, se alimentar do pão da vida, o pão do céu, a palavra de Deus? Ou você vai procurar continuar se alimentando das migalhas do mundo, do inimigo? Meu amigo, não deixe para depois. Nós não sabemos o dia, a hora da volta de Jesus. Pode acontecer agora. Você está preparado? Nós também não sabemos o dia da nossa partida, o dia da nossa morte. Nós também não sabemos. Pode acontecer a qualquer momento. Assim como está indo o velho, o ancião, pode ir o jovem, pode ir a criança. Você está preparado para se apresentar diante do Altíssimo? O que você vai dizer para o Altíssimo quando estiver diante dele para prestação de conta? Você vai dizer: eu rejeitei a palavra, eu rejeitei o Filho. Você vai ser condenado. Ou você vai ser aquelas pessoas que vão ouvir do Pai: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Meu amigo, a questão espiritual não é uma questão para se deixar de lado. Não, tem que haver uma importância muito grande, um valor muito grande para você da sua vida. Fique com essa palavra. Deus te conceda graça, Deus te conceda entendimento e que você consiga entender e fazer a sua decisão pelo Evangelho, pela palavra, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, viver o Evangelho antes que a porta se feche e você não possa encontrar mais o escape. A oportunidade é hoje. Finalizamos com as palavras que o Espírito Santo diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Fique com essa palavra. Deus te ajude. O desejo do meu coração é que você seja alcançado pela palavra, que não viva o engano e a mentira do mundo. O mundo passa, mas aquele que persevera na palavra, persevera para todo sempre. Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém.